Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje a gente continua a nossa exploração sobre como a humanidade se unificou. Se no nosso último papo o dinheiro uniu as pessoas pela lógica da troca, agora a conversa é outra. A gente vai falar de algo que uniu pela força, pela ambição e pela cultura: os impérios. E o Harari nos mostra uma coisa fundamental: os impérios não conquistaram só territórios, eles conquistaram mentes. Então, bora mergulhar nessas estruturas gigantescas que dominaram povos e moldaram a civilização como a gente conhece. Na nossa jornada de hoje, a gente vai descobrir o que realmente define um império. Eles foram a força do bem ou do mal? Como é que eles justificavam o seu domínio? Como eles conseguiram transformar eles em nós? E por fim, qual é o legado imortal que eles deixaram e que vive com a gente até hoje? Ok, para começar, a gente precisa ter uma definição bem clara. O que é um império, de verdade, para além da ideia de simples conquista militar? A definição que o Harari traz é a chave para a gente entender o papel gigantesco que eles tiveram na história. E aqui está o pulo do gato. Um império se define por duas características principais. Primeiro, governar um monte de povos diferentes, com culturas diferentes. E segundo, ter um apetite por expansão que, na teoria, não tem fim. Não se trata do tamanho do território ou da forma de governo, mas dessa capacidade quase infinita de absorver e crescer. Como a gente pode ver aqui, não importa se o império surgiu de uma guerra ou de um casamento real, como o Império Habsburgo, nem se ele era uma democracia, como o britânico. O que une todos eles é essa habilidade de engolir nações inteiras. E isso, claro, nos joga direto numa questão moral bem complicada. E aqui a gente chega no coração do debate, numa pergunta que é super controversa. No fim das contas, os impérios foram uma força para o bem ou para o mal na história da humanidade? Esse slide aqui captura perfeitamente a verdade desconfortável do legado de um império. De um lado, a gente tem a brutalidade pura e simples: guerra, escravidão, genocídio. Do outro lado, e é aí que a coisa fica complexa, a gente tem a criação, a disseminação de leis, de ideias, de cultura, que, por mais irônico que pareça, formaram a base de muitas sociedades que a gente admira hoje. Essa citação aqui é poderosa demais. Fizeram um deserto e chamaram isso de paz. Ela mostra exatamente a perspectiva de quem foi conquistado. É o lado sombrio da expansão. Só que o Harari nos alerta que essa, por mais verdadeira que seja, é só uma parte da história. A conclusão, então, não é nada confortável. Nenhum império foi só bom ou só mal. Eles foram motores super complexos da história que, ao mesmo tempo que destruíam a diversidade, criavam novas e gigantescas unidades humanas. Mas, para justificar ações tão brutais, eles precisavam de uma coisa muito poderosa: uma boa história. E essa boa história quase sempre era a mesma, disfarçada de uma nobre missão civilizadora, uma justificativa para a dominação que ecoou por séculos e séculos. O Harari chama isso de a propaganda do conquistador. A narrativa era sempre essa: olha, não estamos conquistando para a gente, estamos fazendo isso pelo bem de vocês, para trazer progresso. E o mais impressionante disso tudo é que, com o tempo, essa ideia funcionou. Os povos conquistados começaram a acreditar nela. E é essa crença que nos leva à etapa final, a mais poderosa de todas na conquista de um império: a assimilação. Aquele momento em que o eles se transforma em nós. A pergunta que define tudo é essa: como é que um império vence de verdade? A resposta não está no campo de batalha, não. A vitória definitiva acontece aqui, na mente. É quando os conquistados param de se enxergar como eles e passam a se ver como nós, adotando a cultura do império como se fosse deles mesmos. Olha só o caso de Roma. Depois de séculos de domínio, todos os povos do império acabaram recebendo a cidadania romana. Teve até imperador, o Cláudio, que admitiu gauleses no Senado, lembrando aos outros senadores que as famílias deles também descendiam de tribos que um dia lutaram contra Roma. A Era de Ouro do Império, aliás, foi governada por imperadores que nasceram na Península Ibérica. E esse padrão se repete, por exemplo, no Império Árabe. O que começou como uma pequena elite governante se transformou numa identidade cultural que foi compartilhada por todos. Egípcios, sírios e tantos outros povos se tornaram árabes. Isso prova que, mesmo depois que um império cai, seu fantasma cultural continua moldando o mundo. Isso nos leva ao nosso último ponto: o legado imortal dos impérios. Os fantasmas deles não estão só nos assombrando, eles, na verdade, construíram o mundo em que a gente vive hoje. Pensa só em Roma.
1.500 anos depois da sua queda, o legado romano vive nas nossas línguas, nas nossas leis, na nossa religião. Para a gente entender a profundidade disso, olha só o caso da cidade de Numância. Os numantinos resistiram bravamente aos romanos e viraram símbolo do patriotismo espanhol. A ironia, como Harari mostra, é que os patriotas espanhóis de hoje exaltam os numantinos falando espanhol, uma língua que nasceu do latim dos conquistadores. A vitória de Roma foi tão, mas tão completa que os vencedores se apropriaram até da memória dos derrotados. A lição final é que quase todas as pessoas hoje são descendentes de algum império. As nossas culturas, as nossas línguas, as nossas leis e até os nossos pensamentos são, em grande parte, o legado de impérios que venceram no passado. E entender isso nos força a refletir sobre o nosso próprio mundo. E essa é a grande questão que os impérios nos deixam. Se todos nós vivemos dentro das fronteiras e das culturas que foram moldadas por eles, como é que a gente pode reivindicar uma cultura autêntica e pura, livre dessas influências? No próximo episódio, a gente vai para outro grande unificador da humanidade, talvez o mais poderoso depois do dinheiro dos impérios, as religiões universais, que moldaram a moralidade, a identidade e a cultura global por milênios. Este episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial para maximizar clareza e profundidade. Para uma compreensão completa, eu recomendo fortemente a leitura da obra original, que pode ser comprada no link da descrição. Assim, você também ajuda o canal. E se gostou, curte e compartilha. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.